E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Dopamina é um neurotransmissor que seu cérebro produz, ele é relativamente escasso no cérebro, tem poucas vias, 5, 6, uma está sendo caracterizada ainda. E por muito tempo foi, lá na década de 60, 70, ela foi caracterizada como o neurotransmissor do prazer. Hoje a gente sabe que não. A dopamina ela tem a ver com novidade e principalmente motivação para buscar coisas novas ou fugir de perigo. Se você pega qualquer livro-texto de neurociência, você vai ver que a dopamina ela normalmente é descrita no contexto de comportamento alimentar e comportamento de beber água e sexo. Que é os comportamentos mais fáceis de estudar num roedor também, né? E prazerosos. Quando a gente expande para um organismo mais complexo como o ser humano... Beber água não é tão prazeroso. Ah, mas fica com sede, pra você ver se você não mata alguém Bebam aqui por água. Por favor. Mas é importante, porque ela está mais relacionada a você exercer esforço. Isso. Se a água estiver na sua frente, se você sentir sede, ela não vai estar muito envolvida em fazer você pegar água. Agora, se a água estiver lá longe, se tiver que andar... Então, assim, de um modo geral... naturais, digamos assim, né? Ela é um sinal do cérebro dizendo assim, vale a pena você gastar energia nisso, porque ali você vai ter uma coisa importante. E essa coisa importante pode ser algo que gera prazer, pode ser algo útil, pode ser fugir de um perigo. Então, quando a gente falou, né, da pessoa com depressão, por exemplo, sentir pouca energia, é de se esperar, e tem trabalhos que indicam isso, que esse sistema que libera esse sinal químico, dopamina, está diminuído. Uhum. E de fato, se qualquer animal, né, a gente fala muito de dopamina, tem gente que fica xingando a gente, mas de fato é um dos sistemas mais importantes dos animais de modo geral. Um dos mais, se não o mais, porque ele é relativamente escasso no cérebro, é pouco produzido comparado a outros neurotransmissores, e se você mexe nele, acabou. Para você ter uma noção, um dos quadros neurológicos que tem degradação de neurônios, morte de neurônio dopaminérgico é o Parkinson. Que ela é responsável, além de você ter a vontade de buscar água, ela te dá a condição motora de você se movimentar. Então, no Parkinson, você tem perca de neurônio movimentos voluntários. O seu movimento acaba sendo... Qualquer movimento que partiu da sua vontade depende desse sinal químico. E tem um transtorno que a gente já falou aqui que também tem uma baixa de dopamina, que é o TDAH. O esforço, quando eu digo esforço, é esforço físico e o mental também. Você ficar focado, conseguir prestar atenção, depende também da atividade desse sistema. É por isso que quem tem TDAH tem mais dificuldade de ter controle, de colocar e manter o foco onde a pessoa quer. É por isso que quando você está desmotivado para prestar atenção na aula de física, você vai ter mais dificuldade de manter o foco ali. Seu cérebro está tipo assim, não vale a pena eu me esforçar aqui, isso aqui não tem valor para mim, essa física aqui. Agora, se é uma coisa que você vê um bom motivo para prestar atenção, é de se esperar que você tenha uma liberação, uma atividade da dopamina aumentada, você vai conseguir prestar atenção, você vai conseguir exercer esforço. E muitos medicamentos atuam nesse alvo. Eu ia falar então isso você aqui tem agora. Inibidores da monoamina oxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina. Então você inibe a enzima, a dopamina fica mais tempo na fenda. Você tem Venvanse e Ritalina, que é até certo ponto polêmico que o pessoal usa sem recomendação. Na minha opinião, são malucos que se você não tem recomendação, você não pode tomar, porque aquilo é um derivado de anfetamina. Você está botando uma coisa perigosa no seu cérebro e mexendo num sistema muito sensível, que é usado para TDAH. Então você tem a psicofarmacologia se apropriou desse sistema para ajudar a melhora funcional do paciente. Mas vale ressaltar que esses sistemas eles funcionam bem desde que você tenha o que eu gosto de chamar lá no RD de pilares da casa bem construídos. Então, quando você tem um quadro psiquiátrico, você precisa procurar alguns profissionais, de preferência, se você tiver condição, uma ajuda interdisciplinar, que são vários, dentre eles um psiquiatra e um psicólogo. E hoje, acho que vale ressaltar isso aqui, Bruno e Malu, que é um espaço onde o filtro, a ponta do funil é mais larga. Hoje a gente tem bons trabalhos, boas técnicas baseadas em evidência científica que ajudam na psicologia a tratar transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade e TDAH. Existem terapias chamadas de... existe uma abordagem da psicologia chamada de psicologia baseada em evidência, que é a PBE, que une as melhores evidências disponíveis para determinados tipos de transtornos para você receber o que de melhor a ciência mostra para aquele determinado quadro. Então, as pessoas que têm, você perguntou na sua pergunta inicial, como reverter uma situação causada por estresse, etc. Quanto antes você intervir, melhor. Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, com o passar do tempo, fica muito bom em ser ansioso e ser deprimido.
Então, logo que a pessoa abrir um quadro psiquiátrico, que via de regra gira ali por 17 a 22 anos, é o pico de abertura de depressão, bipolaridade, etc. É um adulto jovem, normalmente abre o quadro. Isso tem até razões sociais que é debatido do porquê que se abre nessa idade. A intervenção precoce é a melhor. Inclusive, tem pessoas que abrem um quadro de depressão e entram em remissão sem intervenção. Às vezes o amigo ajuda, vai jogar futebol, vai sair com as amigas, não sei o quê, e a pessoa melhora sozinha. Algumas não. Mas quanto antes você intervir, a chance de remissão dos sintomas é maior. Porque o cérebro, muito tempo deprimido e muito tempo ansioso, por exemplo, ele cria circuitos, viu, que a gente chama de neuroplasticidade, que faz o cérebro ficar muito bom naquilo. Vira a média do comportamento do cérebro, digamos assim. E concreta. É como se você estivesse aprendendo a ser ansioso. Por exemplo, você tem fobia social. É tipo o obeso que fica obeso muito tempo, quando emagrece é mais fácil recuperar o peso. Exato. E a tal dopamina é um dos memória, sinais que mais está envolvido com essas mudanças com a neuroplasticidade. É como se fosse um guia. Isso. Ó, faz isso daqui que isso aqui vale a pena, não faz isso que isso aqui não vale a pena. E às vezes a pessoa vai direcionando a vida dela para um estilo de vida inadequado. Pode envolver alimentação inadequada, pode envolver... Esquiva experiencial. A pessoa, por exemplo, com fobia social... Pô, o Brunão, a Malu chamaram para ir no podcast. Aí ele tem problema ali de falar em público, ele se esquiva. Aí depois se esquiva de novo. E é gostoso se esquivar, velho. Você tem uma situação que é relativamente desconfortável, perigosa. você se esquiva. É bom se esquivar, só que a longo prazo, velho, você está fazendo um comportamento que está te levando para uma inaptidão comportamental. E o seu cérebro, quando é gostosinho se esquivar, então você está na faculdade, tem que apresentar um trabalho. O Andrei fala, não, mas pode deixar que eu apresento. Que delícia, cara. Esse que bom que eu me esquivei, me livrei disso, o meu cérebro gera um sinalzinho de recompensa e armazena aquilo, cara, um reforço. Na outra vez eu vou querer me esquivar de novo e quando eu abro um quadro de fobia social. Um exemplo prático. Não se esquivem, pessoal. Não se esquivem. Não se esquivem. Vocês precisam parar com esses negócios de se esquivar, velho. Enfrentem os medos de vocês. A sociedade hoje está muito frágil por diversas razões. Você tem que assistir o episódio do Clóvis que veio aqui de estoicismo para vocês parar de se esquivar. O Bruno vai perguntar sobre isso, mas o que eu ia dar um exemplo, né? Lá de casa, inclusive, do meu irmão. Eu sou uma pessoa muito expansiva, sempre falei muito, sempre fui muito sociável. E o meu irmão também é assim. No entanto, ele não foi assim durante a adolescência, início da adolescência, da juventude, lá, 9, 10 anos, 11. E meu pai via esse comportamento e meu pai criou uma regra lá em casa. Inclusive, esses dias eu dei essa dica lá no meu Instagram, que alguém perguntou e falou, nossa, eu sou muito envergonhado, o que eu faço, Malu? Você vai ser o porta-voz da mesa todas as vezes que você sair com seus amigos. Meu pai fazia isso. Foi Ninguém desconfortável fazia no início? pedido. A gente chegava no restaurante e ninguém comia enquanto meu irmão não fazia o pedido. E era muito legal porque meu irmão ficava lá assim. Foram anos de jejum intermitente. Por isso nós somos magrinhos. Mentira. Ninguém comia, né? Mas foi um trabalho que meu pai fez. E hoje em dia o meu irmão, sem vergonha, é apelido pra ele. Sim. Porque meu irmão fala, meu irmão é expansivo também. No entanto, isso aconteceu e meu pai fazia. Meu irmão se comunica muito bem e meu pai fazia isso. Então, a gente sentava na mesa, todo mundo falava o pedido pra ele e ele tinha que chamar o garçom e pedir. Parece ridículo, né? Não, mas é muito legal. É interação. um desconforto e era um desafio pra ele e funcionou. Então, pra você aí que é tímido, talvez tentar esse desafio. Não é uma coisa Sabe muito como que chama isso? surpreendente. Terapia de exposição. Um psicólogo cognitivo-comportamental que pega um paciente com ansiedade vai fazer exatamente isso. Olha aí, Ele meu vai pai. hierarquizar. Mas aos pouquinhos, Aos né? pouquinhos. Porque senão você pode traumatizar Exato. a pessoa. Ele vai hierarquizar. O que é mais difícil? Falar no grupo da turma, no WhatsApp. Então, beleza, vamos começar. O que é mais fácil, perdão? Vamos começar por ali. O que é o mais difícil de todos? Falar com a menininha que eu gosto. Então, beleza, vamos devagar, Era vamos só o subindo, garçom, vamos né? subindo. Não era tanto assim. Mas o que fez foi isso. Foi uma terapia de exposição para a pessoa criar o que a gente chama de repertório O famoso comportamental. sair da zona de conforto, né? Pois é, eu Só que tava tem que ser pensando. feita com cuidado, com planejamento, porque senão a pessoa realmente pode ter uma experiência. Falei na mesa com todo mundo, aí passa uma vergonha, a pessoa vai associar aquilo e Exato. falar, não, isso aqui é horrível de fazer, né? Então realmente tem que ser aos pouquinhos e comunicação, né? Uma das habilidades mais importantes que a gente tem é algo que é treinável. Me Total. perguntam muito isso. Ah, não, eu tenho vergonha. Gente, é como qualquer outra coisa. Vir em podcast, falar, fazer post, qualquer tipo de comunicação, você tem que praticar. E é importante você prestar atenção no processo, né? Porque conforme você vai fazendo e vai tendo esses micro sucessos, pô, falei na mesa, consegui dar um oi. Você tem que registrar aquilo, você tem que prestar atenção, falar, olha, eu fiz aquilo ali e tive um negócio legal. E aí seu cérebro vai aprendendo, falar, bom, na verdade, falar com o garçom é legal. Exato. Na verdade, falar com a menina é legal. E no final das contas, você muda o seu comportamento no longo prazo, né? A gente vai fazer um episódio aqui de oratória na próxima semana, se não me engano, na segunda-feira, né?
E o pessoal sempre fala bastante da oratória que a gente tem. O pessoal fala, nossa, Bruno, como é que você fez para ter uma oratória boa? Eu era tímido quando era mais novo. E o exército me ajudou muito nisso, porque assim que eu entrei no exército, e não havia preocupação com trauma lá dentro. Eles superaram essa parte. É isso. Perderam a folha do manual. Exatamente. Essa parte não foi. Exatamente. Caiu. Você todo dia tinha que falar com no No mínimo caso, meu pai é 30 militar, pessoas. né? Então... E aí, depois era 100, depois era 1000, até uma hora que tinha 5.000 pessoas, que era a academia militar, por exemplo, e vinha um palestrante, eles sempre pegavam um cadete, geralmente um primeiro de turma, era primeiro, para ter que agradecer a palestra que o cara fez. E era 2 minutos de discurso, que ficava ensaiando durante 1 hora na sua cabeça, e você ia lá, falava, aprendia a controlar a respiração, o nervosismo. E lógico que fazer o que eu faço hoje ficou muito mais fácil, porque o exército me deu esse treinamento no final das contas. A minha... E sempre com um reforço muito bom, porque se eu ia bem era elogio, se eu ia mal era humilhação pública. Era uma punição. Exatamente. O meu primeiro trabalho que eu apresentei na graduação, eu me formei no interior do interior do Rio Grande do Sul. Né? Lá no final lá. E meu primeiro trabalho na graduação foi apresentar para uma turma de 15, 18 pessoas, foi sobre transtorno do pânico. Eu tinha que ler os... Você tava com os critérios eu tinha que ler a apresentação é essa. Você mostrou na prática. Parado, eu tinha que ler os critérios diagnósticos, sudorese, nó na garganta, sei lá o que, taquicardia, eu sentindo tudo. E sabe o que o professor... É complicado o professor às vezes ver isso, mas também é azar, que veja. Quase me fudeu. Ele falou assim... Vamos expor daquelas... Ei, vira pra cá. Eu tava apresentando virado pro PowerPoint, cara. A turma toda lá atrás, eu virando pro PowerPoint. Ele falou, vira. Ele falou, sem condições pra sua apresentação, se prepara bem e volta pra casa e apresenta semana que vem. Eu falei, cara, ele podia ter ali ferrado pra sempre. Não ia estar aqui, não ia ter RD, não ia ter nada disso. Mas eu um ponto legal, que eu não sei se está aí na pauta, que tem tudo a ver com saúde mental, isso que a gente está falando, é a comunicação digital, né? A comunicação no meio digital não é natural. Em vários aspectos. Então, na hora que você está gravando um vídeo, por exemplo, você não está falando com 4 pessoas, 10 pessoas. Você está falando com ninguém, às vezes. Às vezes está falando com ninguém, é verdade, mas às vezes está falando com centenas. Exato. Né? Então, isso pode gerar um grau de estresse muito maior, né? E eu comento isso porque eu mesmo tive muita dificuldade com isso quando eu comecei no digital, que foi pouco tempo atrás. E é uma barreira, né? Eu dou aula já há muito tempo, só que dar aula numa sala de aula e você começar a falar de conteúdo... Quantas pessoas devem estar assistindo agora? Alguns milhares? 3.000. 3.000 pessoas estão me ouvindo. Então, ao vivo. E o cérebro... Agora talvez eu fique mais nervoso, eu começar a gaguejar. E isso pode gerar um estresse maior, né? E tem uns estudos legais mostrando, talvez em parte por causa disso, que o uso de mídias sociais está associado a um aumento da incidência de depressão, por exemplo. Especialmente quem usa passivamente, só está acompanhando outras pessoas, então pode ter a ver com o fato de você ver alguém e falar, a pessoa está numa vida maravilhosa, minha vida não está legal, fica comparando, né? Até antes de entrar nesse ponto, que a gente vai ter que tocar nesse assunto, logicamente, até porque o pessoal fala que após a pandemia, os quadros de depressão e também de ansiosidade, tudo isso aumentou porque o pessoal, primeiro, ficou trancado em casa e segundo, que o uso de rede social também explodiu nesse período. Sim. As maiores lives que a gente fez em termos de audiência, algumas foram naquela época, sendo que hoje a gente está com perfis 3 vezes maiores, por exemplo. Yeah.